Olá amigos, sejam todos bem-vindos aqui na garagem do torneiro. Quero aproveitar e já agradecer a todos os mais de 5.500 inscritos. Um abração a cada um de vocês. Muito obrigado. Já quero aproveitar também e pedir desculpa do barulho. Eu moro aqui numa avenida muito movimentada, então é muito carros passando, cachorro latindo, som alto, então é muito barulho. Peço desculpa a vocês. Eu também estou passando por um tratamento dentário, implante dentário, e devido a uma diabetes muito descontrolada, existe risco de hemorragias. Então esse tratamento está sendo muito demorado. Então eu estou tendo dificuldades da fala. Espero que vocês compreendam. Beleza, amigos? Nesse vídeo vamos começar a série que falei no vídeo anterior. Você pode ver aqui no card. Para quem é hobbyista ou está começando na profissão de tornearia, essa série nós vamos mostrar um passo a passo das principais tarefas ou operações executadas no torno. E no primeiro vídeo vou falar sobre o torno e as suas principais características, ou seja, vamos conhecer o torno. As informações técnicas utilizadas no vídeo é retirada das apostilas do Senai, coleção básica Sinterfor, a CBC. Beleza, pessoal? Vamos conhecer o torno. Existem centenas de variedades de máquinas e ferramentas de corte de metal, que variam em tamanho, desde pequenas máquinas embancadas até enormes máquinas de produção pesando várias toneladas, usadas na indústria metalúrgica moderna. Conhecida como máquina-ferramenta, é uma máquina que utiliza ferramentas para realizar o corte. É normalmente conhecida como máquinas operatrizes. A máquina operatriz é uma máquina-ferramenta utilizada na fabricação de peças de diversos materiais metálicos, plásticos, de madeira e etc. Entre as máquinas-ferramentas, temos a fresadora, a furadeira, a plana mecânica, a retificadora, e entre essas máquinas se destaca o torno mecânico, que é a máquina-ferramenta mais antiga, e dele derivam todas as outras máquinas. E as operações executadas pelas máquinas-ferramentas são chamadas de usinagens. Assim, podemos dizer que a usinagem é todo o processo pelo qual a forma de uma peça é modificada pela remoção progressiva de cavacos ou aparas de material metálico ou não metálico. Ela permite acabamentos de superfície de peças, fornecendo melhor aparência e dimensões com maior grau de exatidão, e a possibilidade de abertura de furos, roscas, rebaixos, etc. E entre essas máquinas-ferramentas se destaca o torno mecânico universal, ou torno mecânico horizontal ou convencional, como é conhecido. O torno mecânico é uma das mais antigas e importantes máquinas-ferramentas. Hoje em dia, os tornos são as máquinas operatrizes de maior importância na produção moderna e indispensáveis nas oficinas de construção. O torno mecânico é uma máquina-ferramenta utilizada para executar operações de usinagem cilíndrica, externa ou interna, e outras operações que normalmente são feitas por furadeiras, fresadoras e retificadoras, com adaptações relativamente simples. A principal característica do torno é o movimento rotativo contínuo, realizado pelo eixo árvore, conjugado com o movimento de avanço da ferramenta de corte. O torno mecânico é uma máquina bastante versátil, utilizada na confecção ou acabamento em peças dos mais diversos tipos e formas. Estas são fixas entre as pontas e eixos, para que possam ser operadas pelo torneiro mecânico, profissional altamente especializado no manuseio deste tipo de equipamento com precisão. O torno pode fazer a execução com maior número de obras do que qualquer outro tipo de equipamento, considerado de extrema utilidade na civilização moderna, porque dele derivam muitos outros equipamentos modernos. O processo que se baseia no movimento da peça em torno de seu próprio eixo chama-se torneamento.
Como todos os demais trabalhos executados com a máquina-ferramenta, acontece mediante a retirada progressiva do cavaco da peça a ser trabalhada. O cavaco é cortado por uma ferramenta de um só gume cortante, que deve ter dureza superior à do material a ser cortado. No torneamento, a ferramenta penetra na peça, cujo movimento rotativo uniforme ao redor do eixo permite o corte contínuo e regular do material. As formas que a peça recebe são provenientes dos movimentos coordenados e relativos entre a peça e a ferramenta. Em toda máquina-ferramenta há 3 movimentos distintos: o movimento de corte, ou principal, o movimento de avanço e o movimento de aproximação e penetração. O movimento de corte, ou o movimento principal, é realizado pela própria peça no processo de torneamento, através de seu movimento giratório. A velocidade do movimento de corte, ou principal, chama-se velocidade de corte, e ela é dada ou medida normalmente em metros por minuto. São vários os fatores que influenciam na velocidade de corte. O material da peça. Material duro, baixa velocidade de corte. Material mole, alta velocidade de corte. O material da ferramenta, muito resistente, alta velocidade de corte. Pouco resistente, baixa velocidade de corte. Acabamento superficial desejado. Tempo de vida da ferramenta, a refrigeração e as condições da máquina e de fixação. O segundo movimento é o de avanço. No processo de torneamento, esse tipo de movimento é contínuo, mas também pode ser intermitente em sequência de cortes. A espessura do cavaco depende do movimento de avanço e a grandeza, basicamente das características da ferramenta. O movimento de avanço é feito pelo operador, mas pode ser automático também. Terceiro movimento, de aproximação e penetração. O movimento de aproximação e penetração serve para ajustar a profundidade de corte e, juntamente com o movimento de avanço, para determinar a seção do cavaco a ser retirado. Esse movimento pode ser realizado manual ou automaticamente e depende da potência da máquina, assim como da qualidade exigida da superfície a ser usinada. Variando os movimentos, a posição e o formato da ferramenta, é possível realizar uma grande variedade de operações, como tornear superfícies cilíndricas externas e internas, tornear superfícies cônicas externas e internas, roscar superfícies externas e internas e perfilar. Além dessas operações, também é possível furar, alargar, recartilhar, roscar com machos ou cocinetes, mediante o uso de acessórios próprios para a máquina-ferramenta. As partes principais do torno universal são placa, cabeçote fixo, recâmbio, caixa de engrenagens, barramento, carro principal e cabeçote móvel. Cabeçote fixo é a parte do torno pela qual a peça pode ser presa e da qual recebe o movimento rotativo característico do processo de torneamento. É um conjunto constituído de carcaça, engrenagens e eixo-árvore. Por isso, seja qual for o tipo de torno, o acionamento é concebido de maneira a proporcionar à peça uma série de rotações graduadas, numa proporção matematicamente determinada. O elemento principal do cabeçote é o eixo-árvore, também chamado árvore ou eixo principal, onde está montada a placa, responsável pelo movimento de rotação da peça. O eixo-árvore é vazado de ponta a ponta, de modo a permitir a passagem de barras. Caixa Norton, ou caixa de câmbio, também conhecida por caixa de engrenagem, é formada por carcaça, eixos e engrenagens, a qual permite obter vários passos de roscas e avanços, sem recorrer ao uso de montagens de engrenagens soltas. Basta dispor as alavancas da caixa de engrenagem de acordo com a indicação existente nas tabelas, para se obter as várias roscas e avanços. Serve para transmitir o movimento de avanço do recâmbio para a ferramenta. E o recâmbio é a parte responsável pela transmissão do movimento de rotação do cabeçote fixo
para a caixa Norton. É montado por uma grade e protegido por uma tampa, a fim de evitar acidentes. As engrenagens do recâmbio permitem selecionar o avanço para a ferramenta. O barramento, que é o alicerce sobre o qual se constrói o torno, consiste de uma peça rígida de ferro fundido especial, provida de nervuras de reforços para evitar a sua distorção, fricção e vibração sob as tensões e esforços provenientes da ação cortante da ferramenta. É a parte do torno que sustenta os elementos fixos e móveis do torno. Na parte superior do barramento estão as guias prismáticas, que devem ter um paralelismo perfeito em relação ao eixo árvore, a fim de garantir o alinhamento da máquina. O carro principal é um conjunto formado por avental, mesa, carro transversal, carro superior e porta-ferramenta, destinado a efetuar o avanço em várias direções, tais como longitudinal, transversal e segundo a um ângulo qualquer. O conjunto está disposto à maneira de dois carros cruzados, carro principal ou longitudinal, carro transversal e carro porta-ferramenta, espera ou carro superior. O avanço do carro principal pode ser manual ou automático. No avanço manual, o giro do volante movimenta uma roda dentada que, engrenada a uma cremaleira fixada no barramento, desloca o carro na direção longitudinal. O deslocamento manual em toda a sua extensão é pela cremaleira fixa. O deslocamento automático ao longo do barramento é pelo fuso ou pelo vara. O fuso está abaixo da cremaleira e é tão comprido quanto o barramento. E conforme a marca do torno é de filete trapezoidal ou quadrado, e é responsável pelo movimento do carro para roscar. E a vara tem a forma de eixo e é responsável pelos movimentos de avanços automáticos dos carros. O carro superior possui uma base giratória graduada, que permite o torneamento em ângulo. Nele também são montados o fuso, o volante com um anel graduado e o porta-ferramentas ou torre. O porta-ferramentas ou torre é o local onde são fixados os suportes de ferramenta, presos por meio de parafusos de aperto. Ele tem um movimento manual e também é conhecido como espera ou carro porta-ferramentas. O cabeçote móvel é a parte do torno que se desliza ao longo ou sobre o barramento e pode ser fixado em qualquer ponto no barramento por meio de um dispositivo de fixação. É o posto do cabeçote fixo. A contraponta e o eixo principal estão situados na mesma altura. Tem a finalidade de apoiar as peças, ou, em casos determinados, prender e conduzir ferramentas de corte, e compõe-se das seguintes partes: base, corpo, espiga ou mangote, com volante e dispositivos de fixação. E o seu corpo pode ser deslocado transversalmente sobre a base, para ajustar a sua posição em alinhamentos com a árvore do cabeçote fixo ou para desalinhá-los em determinados casos, como no torneamento de cones. Na extremidade da espiga ou mangote há um furo cônico com um cone Morse, que serve para a colocação do contraponto, mandril ou das hastes das ferramentas de corte, como brocas, alargadores e etc. E a posição da espiga pode ser travada por meio de um dispositivo acionado por uma alavanca na parte superior do cabeçote. O torno tem vários tipos de acessórios que servem para auxiliar na execução de muitas operações de torneamento. E os principais acessórios do torno são placa de 3 castanhas para fixar peças cilíndricas, placa de 4 castanhas independentes para fixar peças cilíndricas, para tornear excêntricos e fixar peças quadradas, placa lisas para fixar peças de formas irregulares, placa arrastadora para fornecer movimento giratório à peça fixada entre pontas e pontas para suportar peças por meio de furos de centro. E temos a luneta fixa ou móvel, que servem de mancal para a usinagem de eixos longos e de pequeno diâmetro.
Para realizar o torneamento, é necessário que tanto a peça quanto a ferramenta estejam devidamente fixadas. Quando as peças a serem torneadas são de pequenas dimensões, de formato cilíndrico ou hexagonal regular, elas são presas por meio de um acessório chamado de placa de castanhas. Placa universal de 3 castanhas, autocentrantes ou conjugadas. A peça é presa por meio de 3 castanhas apertadas simultaneamente, com o auxílio de uma chave. De acordo com os tipos de peças a serem fixadas, as castanhas podem ser usadas de diferentes formas. Para peças cilíndricas maciças como eixos, por exemplo, a fixação é feita por meio da parte raiada interna da castanha, voltadas para o eixo da placa universal. Para peças com formato de anel, utiliza-se a parte raiada externa das castanhas. Para as peças em forma de disco, as castanhas normais são substituídas por castanhas invertidas. O uso dessa placa permite grande economia de tempo na fixação das peças de contorno regular, quer seja cilíndrica, quer ser um polígono regular, múltiplo do número de castanha, por exemplo, 3, 6, 9 e assim por diante. Também tem placas com 4 castanhas autocentrantes e há também outros tipos de placas. Uma das principais características do torno é a distância máxima entre pontas. A altura das pontas em relação ao barramento. A altura da ponta em relação ao fundo da cava. E a altura da ponta em relação à mesa do carro principal. O diâmetro do furo do eixo principal. O passo do fuso. O número de avanços automáticos do carro. O número de roscas de passos milímetros da caixa Norton, o número de roscas de passo em polegadas da caixa Norton, o número de roscas módulo de metal pitch, o número de velocidades do eixo principal e a potência do motor. Entre os acessórios do torno temos copiador para peças cônicas e indicador de entradas de roscas. Se você ficou até aqui no vídeo e gostou, então deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. E vamos prosseguir com a série Operações Básicas de Tornearia. Beleza, amigos? Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.